Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. E hoje as entrelinhas serão da 10ª lição, Vivendo o Evangelho. E como sempre, aqui no canal nós vamos sempre utilizar os termos que estão na linha da lição, vamos rebuscar em grego, se estiver em grego, ou em hebraico. Mas hoje nós vamos fazer um estudo especial em hebraico. Aqui na lição nós vamos ter alguns termos como cosmo, que em hebraico é olam, compaixão, hesed, arrependimento, techuvá, graça, hesed novamente, boas obras, tzedakah, humanidade, aqui na quarta-feira, nossa humanidade em comum, olam novamente, o chamado que Israel teve para ser uma referência, no mundo em que ele habitou, e nós somos chamados também para ser referência no atual mundo, Vaikra, essa palavra, qual é o significado? E aqui na quinta-feira sobre o Evangelho Eterno nós temos 3 palavras que o autor destaca, que é juízo, mishpá, adoração, avodá e criação, beriá. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer o seguinte, aqui na nossa língua natural nós utilizamos um pensamento muito linear, muito simples. Já no hebraico, principalmente o hebraico antigo, bíblico, eles usam um pensamento mais complexo, um pensamento não linear. E aí é o que nós vamos pegar cada palavra, verificar a semântica dessa palavra, a composição dela, e também vamos trazer aqui algumas opiniões de outros teólogos sobre esses trechos que o autor da lição traz sobre o Evangelho, para que a gente aprenda realmente o que é esse Evangelho, e principalmente o que é viver esse Evangelho, que hoje tem sido distorcido tanto, Ricardo, falado que para ser Evangelho tem que ser assim, assim, assado, colocado dentro de uma caixinha. E nós vamos tentar mostrar para vocês que não é bem assim não. Quando Deus escreve, quando Deus transmite as suas instruções, nós devemos rebuscar para ver o que Ele realmente quer transmitir, sem que a gente coloque, impregne as instruções de Deus com a nossa cultura, com o nosso entendimento, ok? O Alexandre não pôde ainda gravar conosco para completar aqui o trio, mas logo aí ele está organizando a vida dele, logo estará conosco. Então, antes de entrarmos nas entrelinhas, chama a vinheta. Antes de nós entrarmos nas entrelinhas, então vamos ver aqui alguns comentários. E essa semana nós tivemos bastante comentários no vídeo, que é importante, bastante pessoas chegando, se inscrevendo no canal. A Fernanda Leandro diz assim: conhecendo vocês agora e amei a profundidade do conteúdo abordado por vocês. Oro para que Deus me ajude a mudar e deixar a egoísta que sou e me tornar por meio do Espírito Santo alguém altruísta. É isso aí, Fernanda. Seja bem-vindo, e essa é a nossa oração, que Deus transforme o nosso ser. Evelyn Horton, sempre comentando conosco. Irmãos, fui até o fim. Muito obrigado. Deus esteja com vocês. Fui até o fim mesmo, Elisângela Maria, fui até o fim também. Hashtag fui até o fim. Os corajosos. Boa semana a todos do canal. Sempre vejo e aprendo muito. Também compartilho. Obrigado pela dedicação. É muito bom ver os jovens participando do canal. Sim, os jovens adventistas aqui da Central de Campo Mourão. Um beijo. Foi bom rever vocês, mesmo sabendo, e aí continua o comentário. A Elisângela que teve aqui. A Elisângela, sim, a coportora. Isso, estava lembrando. Marli Alves, sim, fui até o fim. Gosto muito de estudar e aprender com vocês. É isso aí, Marli. Estamos todos aprendendo. Keliston Caio comentou: o Espírito nos transforma pelo Espírito. A nossa mente se abre de tal forma, e vamos aprendendo o plano da salvação de maneira minuciosa. Como não aceitar o amor do Pai? É isso aí, Keliston Caio. Milton Magalhães, comentou, gostei dessa, quando existia JA, estamos juntos, Milton Magalhães, distrito de Nova Bandeirantes, Mato Grosso. É importante, quando vocês falam de onde vocês são, a gente já sabe mais ou menos onde que o canal chega, Um abração meu e de minha esposa, Denise. Fiquem com Deus. Milton e Denise, também um abração. Fiquem vocês com Deus. E aí nós temos aqui o Adailton Nascimento. Eu agradeço muito a Deus por fazer parte desse canal. Estou aprendendo muito, só vitória. Gabriel de Lima comentando. O Gabriel já faz parte lá do grupo Interlinhas. Sábado para o povo de Israel, das suas portas para dentro. E aí, a Edilza Nascimento sempre comentando, sempre compartilhando, Edilza? A Edilza já é parceira do canal já há muito tempo. Muito obrigado, pessoal, pelo carinho, pela dedicação de vocês, por comentar, por curtir, por compartilhar. Isso é muito importante aqui para o canal, porque gera engajamento. E a gente vê que quanto mais vocês comentam, mais vocês curtem, mais pessoas começam a ter conhecimento desse material, porque o YouTube começa a sugerir para toda a sua vizinhança, amigos, nas suas redes. Beleza, pessoal?
Um abraço então para todos vocês. Vamos lá então iniciar as entrelinhas, até porque as entrelinhas de hoje promete muito hebraísmo, né? Não hebraísmo, né? Que hebraísmo é do grego para o hebraico, mas muito hebraico mesmo, raiz, hebraico raiz, né? Se assim podemos falar. Então vamos lá para a lição já de domingo. Vou pegar aqui meu guia. Isso. Deus amou o mundo de tal maneira, Ricardo. Isso. Vamos lá. É que aqui já está na lição de domingo, né? Vamos fazer uma introduçãozinha. Isso, esquecemos de falar do sábado e da visão geral. E também esqueci até de falar, porque nós começamos sempre trazemos aqui alguns comentários de Adam Clarke, de John Calvin, e aí a gente vai falar sobre eles, né? Podemos introduzir então. Já fala quem que é esse povo que a gente sempre traz aqui no canal. Então vamos lá, gente. Primeiro, a gente vai citar, a gente vem citando, né? Adam Clarke. Ele era metodista. Britânico, nasceu mais ou menos em 1762. Legal. Outro que a gente cita bastante aqui, Albert Barnes. Ele fez parte da primeira igreja presbiteriana da Filadélfia, lá por volta de 1820, foi mais ou menos quando ele se informou. 1820. Isso, a gente tem Calvino, ele era francês, era católico, igreja protestante. Ele foi um dos que participaram do movimento protestante. A gente cita muito também Joseph Barnes, que é metodista inglês. Lá em 1749 foi quando ele nasceu. A gente cita muito Ellicott, 1819 quando ele nasceu. Ele era do Ministério Anglicano, Igreja da Inglaterra. E a gente cita também muito, sempre o Lúcio vai fazer a palavra, Ellen White, que daí não precisa de apresentações, porque a maioria do público é da Igreja Adventista. Que o pessoal mete tanto pau em Ellen White muitas vezes, tem uns vídeos no YouTube que é melhor nem assistir. Isso. Né? A lição número 10, e vivendo o Evangelho. Curiosamente, a gente terminou a lição passada e a gente estava conversando muito sobre. Depois a gente saiu, ficamos até não sei nem quantas horas da manhã. 3h45, marquei no meu relógio. E a gente estava conversando justamente o tema da lição dessa semana. O que é viver esse evangelho, né? E a gente estava. Na conversa, né? Saiu o quê? Que o Lúcio, ele é das exatas, gente. Mas na verdade não é pelo fato de ele ser das exatas, não. É porque o pensamento ocidental, ele é cartesiano. Isso, meio bastante linear, né? Pensamento ocidental, ele é linear, é causalidade simples. A gente quer que os pensamentos formem uma linha. A gente quer ligar pontos. Ação, reação, ação, reação, exatamente. Ação, reação. Exatamente. Isso é causalidade simples. Isso. Uma ação para uma reação. Isso é linear. Então a gente quer, por exemplo, a gente quer pegar a salvação e quer colocar ela numa linha e quer ligar os pontos. Isso. A gente parte daqui para cá, para cá, para cá, para cá. E isto não funciona, não combina com o pensamento do povo hebreu na época em que foi escrita a Torá. E, de certa forma, também não combina com os profetas. Talvez hoje muita influência do pensamento científico que impregna o mundo inteiro, então hoje seria diferente, mas naquela época não. E a gente busca aqui no canal, o que a gente sempre faz? A gente faz dois tipos de análise. A gente vai para aquela análise dicionária, a gente pega as palavras e a gente vai ver. Por exemplo, a gente vai ver hoje emuná, por exemplo. Tá lá para frente. Tá lá para frente. A gente vai ver emuná. Daí a gente vai falar, emuná é fé, fidelidade, é integridade, é função, é cargo. Por quê? É uma maneira, na verdade, da gente tentar alcançar o sentido, né? O sentido daquela palavra. Só corrigindo, não significa que são simplesmente sinônimos, como a gente olha, não. Né? São dimensões mesmo. Isso, é uma tentativa, na verdade, da gente entender o que é emuná. Por quê? Da onde que se constrói isso no dicionário? Aquelas várias alternativas para emuná é porque os tradutores... isso é importante. Os tradutores, eles viram a palavra emuná em todos os textos da Torá, em todos os textos do profeta. E daí eles olha, esta palavra, ora é empregada no sentido de fé. Isso. Que a gente chama de fé. Ora, ela é empregada no sentido de retidão. Ora, ela é empregada no sentido de cargo. Ora, ela é empregada no sentido de função. E assim que eles construíram. E daí eles vão colocando. Emuná é fé, fidelidade, integridade, ela é retidão, é função, entendeu? Agora, então é uma tentativa, vamos supor assim, da gente partir daqui para lá.
aquele monte de palavrinhas é a tentativa de construir a linha, mas não é que o pensamento deles era linear, não. Isso. Não era. Daí a gente usa muito aqui, pictografia. Isso. Porque a pictografia não, ela já vai mais na raiz, ela já vai mais na forma como o pensamento deles era. Porque cada letra equivale a uma palavra. Na verdade, cada palavra equivale a um sistema. Então, quando a gente for falar, por exemplo, de mishpat, a gente vai perceber muito isso. Deixa eu só usar aquele exemplo que a gente ficou discutindo, né? Que quando nós aprendemos aqui a escrever, geralmente nós somos ensinados assim: B com A, ba, B com E, bé. E a letra B em si não significa nada para nós e a letra E também não significa nada. E já no hebraico, não. Então, no hebraico moderno... No hebraico ele perdeu isso aí, né? Hoje em dia você pega os sinais massuréticos, você pega o B... Isso, aí vira B com A. E daí você pega os sinais massuréticos e daí você vai juntando para você formar até faz esse beabá com os sinais massuréticos. Mas esses sinais massuréticos não existiam no original. Antigo. Não, não tinha. Então, por exemplo, eles aprendiam Aleph. Aleph é cabeça de boi. Então, letra de força, letra de poder. Então, eles iam construindo as palavras. Bet. Bet é uma casa. É letra de inclusão, é letra de você colocar as coisas dentro. Ou seja, cada letra, como você falou, forma uma palavra inteira. Isso é uma palavra. É uma palavra. É uma palavra, exatamente. É um significado, é um conjunto, é algo muito semântico. E daí, Gimel é um camelo, é uma ponte. Então, é a letra de caminhada. É letra de caminhada. Aos poucos a gente vai entender. E daí vai juntando essas raízes e daí você tem uma palavra tipicamente hebraica. Por exemplo, tem uma frase que a gente falou no grupo esses dias lá, sim, que estava escrito em hebraico, eles transliteraram, parece que jogaram no Google, alguma coisa assim, num computador, e apareceu Adventistain. Eu olhei aquela palavra, para lá, que não tem raiz aqui, Adon, Natan, daí depois que eu falei, Adventistain, essa palavra não existe, não é artificial, não nasceu na língua hebraica. Tá, mas vamos lá, então vamos para a lição. E nós vamos ter que resgatar esse tipo de pensamento, né? Então eu estou fazendo essa expressão para vocês entenderem quando a gente for, porque aqui, vivendo o Evangelho, gente, viver o Evangelho. O Evangelho, ok, é boa nova, mas a gente tem aquela coisa do plano de salvação como se fosse em um ato, e daí a gente quer construir o plano de salvação. Primeiro eu me converto, primeiro eu escuto o Evangelho, depois eu me converto, depois que eu me converto eu me arrependo, depois eu me santifico, depois eu me justifico, depois eu me santifico, e depois que eu me santifico, santificação é para a vida inteira, e depois glorifico. E a gente tenta construir essa linha. O Alexandre não está aqui hoje, né, mas ele falou de um livro do Knight, se não me engano, que falava que ele desconstruía muito isso, que santificação, ao mesmo tempo que essa história de que justificação é um ato e que santificação é uma vida, na verdade são artificialidades, que na verdade justificação ela é para a vida inteira e também é um ato. Santificação ela é um ato e também é algo que ocorre na vida inteira. Isso está muito mais próximo da forma de pensar do hebraico antigo. E nós vamos tentar resgatar um pouco isso hoje como? Nós vamos construir artificialmente uma linha, só para facilitar a compreensão, já vou deixar claro que isso é didático, que essa linha, você não pode construir doutrina com essa linha que a gente vai construir, tá? E depois, ao final, vamos passar para um passo mais complexo, e daí vamos tentar construir a teia. Porque a lógica lá não é linear, é uma lógica não linear, é uma lógica complexa. Complexa não significa complicada. Complexa significa que os elementos se interrelacionam. Tem várias ligações entre eles. Simultâneas, paralelas. Exatamente. São ligações simultâneas, paralelas, transversais, são várias ligações. Isso é a complexidade, não é incompreensível. Não é complicado. Não. Pensamento complexo não é pensamento complicado. É pensamento onde os elementos se interligam de uma forma complexa. Pensa em teia de areia. Vamos lá. Legal. João 3,16, que é o texto que está aqui na linha da lição. Encerramos sábado? É porque é o seguinte, gente. No sábado, olha, vai falar de fé e obras. Então nós vamos ter que falar do que? Do plano de salvação. Nós vamos utilizar as palavras que estão na linha da lição para construir essa questão do plano de salvação. Então nós vamos falar de emuná, fé e obras. Aqui no primeiro parágrafo do sábado tem aqui Ellen White, fé e obras. E daí aqui tem um raciocínio de Ellen White que ela fala: se juntarmos tudo que é bom e santo, nós vamos falar de Kadosh hoje, nobre e belos no ser humano, e apresentássemos o resultado dos anjos como se desempenhasse uma parte da salvação humana. Por isso que nós vamos falar plano de salvação, vamos atrás desse hebraísmo, e nesse plano de salvação
é a que a gente vai tentar partir do simples para o complexo. Simples só para facilitar a compreensão e complexo que é como realmente eles pensavam. Então vamos lá. Então nós vamos falar, a lição dessa semana na verdade é sobre fé, obras, salvação, sobre como tudo isso se como comunica. tudo isso se comunica, como tudo isso se relaciona. Aí a gente chega no domingo, o tema do domingo é: e Deus amou o mundo de tal maneira. No primeiro parágrafo do domingo, o autor da lição ele vai citar João 3,16. Dá uma lidinha lá, Lúcio, João 3,16. Tá aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Acho que os adventistas sabem de cor, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o autor, ele vai pegar a palavra grega cosmos, porque a intenção dele do mundo com relação a domingo, e não só com relação ao domingo, mas vai seguir, é dizer que esta salvação, que na verdade essa salvação não é apenas para o homem, mas é para a natureza, ela é também para toda a criação. E ele pega essa palavra cosmos e aqui fala o mundo como uma entidade orgânica criada. Ele tirou isso do Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 5, página 920. A intenção dele com essa palavrinha cosmos é esta. Dizer que a salvação não é só para o homem, é para toda a criação. Deus amou o homem de tal maneira. Não, é o mundo, o cosmos de tal maneira. Vamos agora buscar o hebraísmo nessa expressão cosmos. A palavra olam significa mundo, mas também significa universo. Então essa salvação é para o mundo integral, ok? Mas ela também para o universo, os mundos não caídos que estão vendo esse conflito. É para o cosmos. Ela é também para a eternidade, no sentido de que durará para sempre e no sentido de que seus efeitos serão eternos também. Esta salvação, este amor de Deus que nos salva também é para muita gente e é para a humanidade. Então, este olam, ele carrega uma conotação de espaço, mundo, universo, cosmos, tem uma conotação de tempo, eternidade, e tem uma conotação também humana, de pessoas, muitas pessoas, é para toda a humanidade, é para resgatar a humanidade, é para a humanidade faça techuvá. Nós vamos explicar o que é techuvá mais para frente. Agora nós vamos para alguns comentários de alguns teólogos. Nós falamos agora há pouco de Albert Barnes. Ele foi um dos fundadores da Igreja Presbiteriana da Filadélfia, se formou em 1820. Vamos lá, Lúcio, dar uma lidinha o que Albert Barnes falava dessa palavra de João 3,16 com relação ao mundo, que o autor da lição quer destacar aqui. Albert Barnes, o mundo, toda a humanidade, ele diz, não significa nenhuma parte específica do mundo, mas o homem como homem, a raça que se rebelou e que merecia morrer. Veja lá João 6,36, 17 e 21. Seu amor pelo mundo, por toda a humanidade ao dar seu filho, foi demonstrado por estas circunstâncias. Todo mundo estava em ruínas e exposto à ira de Deus. E ele continua, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito também gememos em nós mesmos, esperamos a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, 20 e 23. Né? Ele traz isso, e depois Ellen White nos comentários também traz bastante esse texto para afirmar que realmente toda a humanidade está gemendo. Bom, agora a gente tem a opinião de John Wesley. A gente ficou faltando ele no começo. Ele era da Igreja Anglicana, foi um dos líderes fundadores da Igreja Metodista. Ele nasceu lá por volta de 1703. Vamos lá, Lúcio. Ele diz, pois toda a criação geme junto, né, como Romanos fala, com gemidos em conjunto, como se fosse a uma só voz. E de parto, literalmente, é nas dores de parto para ser liberto do fardo da maldição. Até agora, a esta mesma hora, e assim por diante, até o momento da libertação. E traz o texto, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu, porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus
e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Ou seja, essa aqui é o mundo, é o cosmos, é o universo. Isso, exatamente. Um ponto aqui interessante que a gente pode destacar aqui desses justos e injustos, gente. É muito comum, veja bem, o amor de Deus pelo mundo, ok? Então o autor da lição, a primeira coisa que ele quer invocar, a integralidade da criação. Isso. E a segunda coisa que ele quer enfocar também, o autor da lição, é isso daqui. Que o amor de Deus é para com o justo e é para com o injusto. É para com aquela pessoa que você tem simpatia, para com aquela pessoa que você tem empatia, para aquela pessoa que você não tem. Inclusive o Lúcio agora vai, isso vai ser a introdução para o Lúcio aqui, para ele, pode ler, pode para ele começar começar com os comentários de Ellen White, do outro lado. Deixa eu pegar a referência para vocês. Patriarcas e Profeta, página 442. Diz assim: poucos se compenetram quanto deveriam da pecaminosidade de maltratar os animais ou deixá-los sofrer pela negligência. Aquele que criou o homem fez os animais racionais também. Salmo 145:9 diz: e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Os animais foram criados para servir ao homem, mas este não tem direito de causar-lhe dor com tratamento rude ou cruel exigência. E aí ela traz, também em Patriarcas e Profetas, a passagem sobre Balaão. Mas se os olhos desse homem pudessem abrir como os de Balaão, ou seja, o homem que maltrata os animais, veria um anjo de Deus em pé como testemunha para atestar contra eles no tribunal celestial. Bom, gente, seguindo ainda mais na linha da lição, aqui no segundo parágrafo o autor vai falar o quê? Ele vai falar de justificação. Justificação não é apenas ter nossos pecados perdoados. Ela também deve estar relacionada à maneira pela qual, por meio de Jesus e o poder do Espírito Santo, o Senhor cria a família de Deus, que celebra perdão e certeza da salvação, a testemunhar o mundo. Gente, é muito comum a gente utilizar os 3 momentos da salvação e falar um momento que é um ato, justificação, que aconteceu, está no passado, foi lá na cruz. Santificação acontece contra a vida, processo contra a vida, e glorificação. Aí você tem os teólogos adventistas, tem livros adventistas novos que já desmistificam isso num sentido de verdade profunda, gente. O que acontece? Está errado, isso é só didática, tá? Justificação é um ato, obviamente, que se materializou na cruz, mas ele se materializa todos os dias de nossa vida. É o tzadik. Nós buscamos, vamos analisar mais para frente, o que é o tzadik? Na pictografia, então vamos tentar lá fundo, vamos buscar o pensamento, tá? A pictografia, o tzadik se escreve com tzadi, na pictografia era um homem de joelhos. O dalet era a porta de uma tenda e o kof, o tzadik, o kof, que seria mais ou menos como o K, é o sol no horizonte. Então o homem que se ajoelhava na porta da tenda com o sol no horizonte. 2 imagens que a gente pode fazer. Aquela pessoa que no começo do dia, ao final do dia, se ajoelha para orar, é uma coisa que pode trazer remete para os nossos dias, e uma coisa que remete para aquele tempo que eles estavam acampando, é aquele sacrifício, o sacrifício da tarde, o sacrifício do cordeiro. Então quem é o tzadik? É quem se ajoelha na porta da tenda. Você se ajoelhando na porta da tenda, você contempla o cordeiro. Isso. Ao contemplar o cordeiro, a contemplação faz o que com a pessoa? Transforma a pessoa semelhante àquilo que ela contempla. Quando nós chegarmos lá em quinta-feira, quando nós falarmos de serviço, nós vamos fazer o link, fazer a relação. Ao final eu vou relacionar tudo. Então nós temos aqui a questão da justificação. O justificado, ele pratica tzedakar, mas eu vou deixar a explicação para tzedakar mais para frente. Tzedakar é ato de caridade e justiça. A gente não pode confundir, achar que a tzedakar que salva. Não, não é a tzedakar que salva. Eu já vou adiantar para facilitar aqui. Gente, a tzedakar é Ruach HaKodesh, é o Espírito de Santidade, me utilizando como instrumento para praticar tzedakar. Então nem isso sou eu. Não sou eu que pratico tzedakar. É Ruach HaKodesh que coloca em mim aquele espírito de empatia. Isso é dia a dia. Porque toda boa obra vem do Senhor, né? Isso é todo dia. Quando a gente chegar no Vaikra, no final eu vou juntar tudo e a gente vai entender melhor. Então tá bom. Então vamos continuar. Santificação também. Kadosh.
Kadosh. Mais para frente eu vou explicar o Kadosh. Faltou só ler aqui sobre Adam Clarke. Se Deus não nos tivesse amado enquanto éramos seus inimigos, nunca poderíamos nos tornar seus filhos, e deixaremos de ser assim que deixarmos de imitá-lo. Agora a gente avança então para a segunda-feira, compaixão e arrependimento. E aí nós vamos estudar o Teshuvah. Vamos lá, gente. Então a gente já viu o Tzadik. E o Tzadik, além de ele se prostrar, vamos lá atrás na pictografia, além de ele se prostrar na porta da tenda, no nascer do sol e no pôr do sol, ele está fazendo o que prostrado na porta da tenda? Ele está fazendo Teshuvah. O Tzadik faz Teshuvah, ajoelhado sobre a porta da tenda, contemplando o cordeiro. E Teshuvah é arrependimento, certo? Errado. Teshuvah não é arrependimento. Arrependimento é um termo da nossa língua que não abarca tudo aquilo que é Teshuvah. Teshuvah, gente, vamos lá, vamos buscar os tradutores, pegaram essa palavra Teshuvah e encontraram vários significados. Teshuvah nos textos, ora, eles dizem, Teshuvah pode equivaler a resposta em alguns textos, pode equivaler a réplica em alguns textos, volta, retorno, arrependimento, penitência. Ok, mas penitência não é no sentido de você se castigar, não. Você ter um espírito penitente, mas pode equivaler a isso. Por exemplo, você Teshuvah ou rasgar as suas vestes se você se vestir com sacos. Nesse sentido. Não é você ficar se mutilando, não. Tá bom. Mas vamos lá. O importante é que a raiz de Teshuvah, ela denota retorno. E daí na construção, você analisando os textos antigos, esse retorno é para onde? Esse retorno, se analisando a Torá, é para o Yetzer Hatov, é para a formação boa. Cristo, o Eterno, através, acreditamos nós, do Verbo que é Cristo, ele ele cria um mundo tov, bom. Ele forma Yetzer, como quem forma um vaso, e a expressão Yetzer é justamente, ela é empregada nos textos antigos, no sentido daquele formação do barro, o oleiro formando o barro. Ele forma o homem também Tov, ou seja, ele tem Yetzer Hatov. E Teshuvah é retorno. E este Tzadik acorda, ele ouve e o Ruach HaKodesh coloca esse espírito nele de querer fazer o quê? Teshuvah. Ele olha o cordeiro e ele sente a vontade de retornar ao Yetzer Hatov, a natureza espiritual, que é o neologismo utilizado. É diferente. A natureza boa, né? Fica mais... É diferente, tá? De Haratá, que é arrependimento, mas remorso. Por quê? Qual que é a diferença então? Haratá e remorso. Haratá não gera retorno. Mesmo que seja arrependimento, mesmo que nós não possamos encontrar no contexto do arrependimento, não há retorno para Yetzer Hatov. Essa é a grande diferença. Olha só, dá uma lidinha lá para nós. A palavra Teshuvah vem da raiz hebraica shuv, né? Shuv, que significa voltar-se, retornar. A palavra Teshuvah significa literalmente resposta, volta, retorno, e aponta para a ideia de voltar a um lugar, assim como tem também o sentido de resposta. A raiz shuv está presente em toda a Escritura, mas a palavra Teshuvah aparece somente no Beit Hadashah. O Beit Hadashah é o Novo Testamento, é a Nova Aliança. É a aliança renovada, a aliança do renovo. Tá, agora vamos lá. Vamos ver alguns textos já de segunda-feira. Que estão já propriamente na linha da lição. Vamos lá. O primeiro que a gente vai ler aqui, que é a pergunta 3, nós separamos aqui o Mateus 9:33. Lê lá, Lúcio. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Ok. Está falando aqui, obviamente, de Jesus. Ele teve compaixão, ele teve hesed. Lembra que nós falamos do Tzadik? Ele está a olhar o cordeiro. Mas quem que é escatologicamente? Quem que é propriamente, aquela noção de tipo e antitipo? Cordeiro e Cristo. É Cristo. Então o Tzadik contempla, nos dias de hoje, contempla o quê? O Evangelho. Ele lê os Evangelhos. Ele olha as histórias de Cristo.
Isto é o que Tzaddik faz hoje. E tenta fazer o quê? Verifica o comportamento de Cristo nas histórias, né? O filtrar. Isso, e tenta imitá-lo. E ele não é que ele tenta, ele sente a vontade de imitá-lo. Por que ele sente a vontade de imitá-lo? Por causa de Ruach HaKodesh atuando. Ele está ouvindo o chamado. Ele ouve esse chamado. Isto é uma coisa, eu vou imitar. Não, você não pede para Deus assim, Deus, me dê vontade. Não, coloque em mim, é o Espírito, coloque em mim o Espírito que me dê, que eu possa sentir essa vontade. Mas tudo de bom, até a fé, até a emuná, provém de Deus. Provém de Deus, não é mérito meu. Então, se você acredita em Deus, graças a Deus. Exatamente. Mas você deve pedir também isso. Aumentar a minha fé. A minha fé é fraca, então peça para Deus fé. A minha convicção é fraca, então peça para Deus para aumentar a sua convicção. Tenho praticado poucos atos de caridade. Peça para Deus que o Espírito que Ruach HaKodesh possa te influenciar para que você sinta essa vontade. Seja mais ativo. Para que você sinta a vontade de praticar esses atos de caridade. E nós olhamos aqui, quando Jesus saiu, então vamos nos ajoelhar ao pé da tenda? Vamos nos ajoelhar à porta da tenda e vamos contemplar aquele cordeiro lá no caso aqui, o Senhor Jesus foi. Quando Jesus saiu do seu barco e viu uma grande multidão e teve compaixão, Resed, a palavra Resed, todas as letrinhas da pictografia elas indicam, Resed é uma parede protetora, tá? E o Samer é um cajado. E o Urei é a letra de contemplação e serviço. Por que Resed nos protege, gente? Nos protege da consequência do pecado. É a compaixão do Eterno por nós que nos protege. Isso é o nosso apoio para nós continuarmos trabalhando. Quando você prega, agora eu vou falar uma coisa de ênfase aqui, gente, é muito comum. Legalistas e os liberalistas, vamos dizer assim. Existe um equilíbrio, gente, nisso daí. Exato. Mas a ênfase é que a gente identifica quem que é legalista e quem que não é. E quem que não busca o equilíbrio. A pessoa escuta a palavra compaixão e parece que se arrepia. Parece que arrepia. Mas tem a ira. Aí do outro lado, escuta a palavra ira. Mas tem a compaixão. Tudo é compaixão. E daí sempre tenta mudar o tom do discurso, fazer a ressalva e de forma, vamos dizer assim, não a trazer propriamente luz, a compreensão. A Hesed faz parte, ela é a Hesed que nos protege. A Hesed de Deus, a misericórdia de Deus, porque Ele mandou o seu Filho unigênito, para que nós podemos contemplar o seu caráter agora. E contemplando o seu caráter, nós possamos nos tornar como Ele, nos justificando e nos santificando ao longo de todos os dias de nossa vida. Justificação, contemplar o sacrifício de Cristo, nos santificar é ato contínuo. É ato contínuo. É isso que nós vamos tentar passar hoje. Lê lá, Lúcio. E só complementando, isso é natural, né? É uma lei que Deus criou. Tudo que você contemplar vai te transformar. Sim. Vamos lá. Lê 14:4. 14:4, né? Quando Jesus saiu do barco, viu a tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Sim. E João 11:35, no menor verso da Bíblia, Jesus chorou. Então a gente vê aqui notem aqui 3 atitudes diferentes. A primeira atitude, primeiramente, ele teve compaixão. A segunda, em Mateus 9:33. Na segunda, ele teve compaixão, mas ele fez o quê? Curou. Praticou tzedakah. Então, primeiramente, houve um sentimento, ou seja, ele ouve o chamado do Espírito. O Vaikra, que nós vamos falar mais para frente. Ele ouve o chamado do Espírito. E para por aí, ele sente empatia, mas não para por aí. Não, ele pratica tzedakah em razão desse sentimento. Isso é atender o chamado, já até temos uma adiantada. Jesus chorou. Esse Jesus chorou aqui no caso está se referindo a Lázaro. O Lúcio vai dar uma lidinha, acredito eu, no comentário de Ellen White. Antes e depois a gente continua falando de 2 situações com relação a Jesus chorou. Vai lá, Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 254, diz assim: quando Cristo viu a multidão que se reunia em torno dele, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. E ela continuou comentando:
Cristo via as enfermidades, as dores, a carência, a degradação das multidões que lhe dificultavam os passos. Foram-lhe apresentadas as necessidades e misérias da humanidade em todo o mundo. Entre os mais altos e os mais humildes, os mais honrados e os mais degradados, via seres anelando as próprias bênçãos que ele havia trazido. Almas que necessitavam apenas conhecer-lhe a graça para se tornarem súditos de seu reino. Novamente, né, Cristo agregava. Outra situação que Jesus chorou quando ele viu o templo. Todos achavam, o templo, lindo. E olharam para ele. Cristo estava chorando porque ele sabia o futuro, sabia do cerco de Jerusalém, sabia das pessoas que iriam morrer, sabia, e ele chorou, se compadeceu, mas veja bem, antes de, ele chorou, ele não podia fazer nada, ele fez. Todo o seu ministério foi para que... Só para confirmar o que você estava falando, no Desejado de Todas as Nações, página 533, não foi somente pela cena que desenrolava os seus olhos que Cristo chorou. Pesava sobre ele a dor dos séculos, viu os terríveis efeitos das transgressões da lei divina, viu que na história do mundo, a começar com a morte de Abel, era incessante o conflito entre o bem e o mal, tá vendo que a gente fala? Lançando o olhar através dos séculos por vir, viu o sofrimento, a dor, as lágrimas, a morte que caberiam consequências aos homens. Seu coração pungiu-se pelas penas da família humana de todos os tempos e em todas as terras. O que acontece, gente? Torá é lei. Lei enquanto instrução. Sempre existiu, sempre vai existir Torá. Sempre existiu lei enquanto instrução e sempre vai existir. A Torá ela veio no Sinai de forma escrita, mas a Torá sempre existiu na natureza. É só ver o primeiro capítulo de Romanos. Ou seja, sempre a tomada vai dar choque. Isso. Mas é o que a gente estava conversando antes. Para que existe lei enquanto instrução? Meu filho, eu vou te dar uma... Se você não fizer isso, eu te castigo. Isso é importante. Imagine um pai, fala, olha, meu filho, se você não é para você comer a sobremesa antes do almoço. Se você comer, eu vou te bater. Não é nesse sentido que é a lei enquanto instrução. A lei enquanto instrução é em outro sentido. Meu filho, se você enfiar um garfo numa tomada, você vai tomar um choque. Então, o choque é o castigo do Senhor. Não, é a consequência de você não obedecer a instrução. Lei enquanto instrução, isso é Torá. O Eterno criou o universo. E o grande conflito, the Great Controversy, né? O grande conflito na verdade é isso. Primeiro, Satanás questiona a autoridade do Eterno. Houve um argumento que os trinitarianos entendem que foi o seguinte, olha, esse daí que vocês estão vendo aí sentado no trono, que é o Filho, isso aí sou eu. O argumento acreditamos em conteste, Satanás não tem como contestar. Esse aí sou eu, numa forma com a qual vocês possam se relacionar comigo, onde me esvazio da minha onipresença e me assento num trono. E Satanás não tinha como contestar, se ajoelha, porque a gente vê coisa que nos leva a crer isso no Patriarcas e Profetas. Agora, ele, aí lendo o Patriarcas e Profetas também, segue o raciocínio, aí ele começa a contestar a lei, querendo dizer que esta lei não se aplica aos anjos, se aplica aos outros, eles não precisam. Depois fala, não, essa lei é tirana e ela causa infelicidade entre nós. Ela nos poda, nos repreende. Isso. Né? Agora, os anjos percebem a parte que não cai, os anjos não caíram, que na verdade a lei de Deus é uma lei de felicidade, é uma instrução para que haja harmonia, para que haja felicidade entre os povos. De toda criatura. E a acusação agora é esta. A lei, ela é má. A lei não nos faz bem. Não, a lei, ela é boa. E nós estamos vendo neste mundo caído, que originalmente foi feito Tov, ou seja, foi um presente. As pictografias de Tov, tudo denota um presente. Um cesto contendo coisas boas para nós, a aliança. A pictografia do Tet é justamente um cesto. Então veja bem, quando vocês forem abordar aqui, segunda-feira, compaixão e arrependimento, quando chega aqui, gente, na segunda metade da lição de segunda-feira, quando for falar de lei, vocês lembrem que esta lei ela nos foi dada para
felicidade. Esta lei enquanto instrução. Agora, mas os ensinos do apóstolo fala de uma lei para condenação. É o mandamento. É a mitzvah. Só que para a mitzvah, que é a lei que nos condena, que é a lei que aponta o efeito, a condenação do pecado, nós temos a Hesed, que é a cerca que nos protege, que é o cajado que nós nos apoiamos. E esta cerca que nos protege é o sangue de Cristo. Nos protege da condenação, da morte eterna. Mas a cerca de fato que nos protege dos efeitos imediatos aqui na terra é ser um tzadik, é todos os dias nos ajoelharmos no pôr do sol, à porta da tenda, e contemplar o Cordeiro. Isso que vai nos proteger para as consequências do aqui e do agora. E é o que nos torna tzadik, justificação. Vamos lá. Legal, só faltou agora ler aqui Ericott e John Wesley, o que fala sobre Jesus chorou, né? Isso. A palavra presente não significa o grito de lamentação, nem a lamentação do sofrimento excessivo, mas a calma perda de lágrimas. Eles estão a caminho do sepulcro, perto do qual já chegaram, e ele é consciente do poder que ele está prestes a exercer e que o primeiro resultado será a glória de Deus. Mas ele também é consciente dos corações sofredores que estão perto dele, e a simpatia com a tristeza humana não é menos parte de sua natureza do que a união com a força divina. E John Wesley, Jesus chorou fora de simpatia com aqueles que estavam em lágrimas ao seu redor, bem como de um profundo sentimento de miséria que o pecado trouxe sobre a natureza humana. Eu já ouvi um sermão uma vez, totalmente equivocado, dizendo que o cristão, ele não pode jamais em momento nenhum ser triste. Se acontece uma coisa ruim na vida dele, ele tem que sorrir. Se acontece o filtro... Bom, vamos passar isso pelo filtro então das histórias, pelo filtro da Torá, pelo filtro da instrução. Jesus chorou. Passa pelo filtro? Não passa. Não passa pelo filtro. Vamos seguir então agora para terça-feira. Na terça-feira, graça e boas obras. Mais uma vez, nós vamos ver aqui algumas palavras, Hesed, Emunat, Sedaká e o comentário, né, Ricardo? Isso, graça. A palavra é Hesed. Depois eu abordo. Boas obras, na verdade, a expressão que nós poderíamos utilizar é Sedaká. Mas o Tov que seriam boas no sentido. Mas vamos lá. Lê lá Éfesos 2, capítulo 2, versículos 9 a 10. Chegamos no verso para memorizar. E daí depois a gente vai destrinchar algumas palavras do verso aqui dentro da língua hebraica. Vai. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Antes eu vou trabalhar aqui a questão do grego, tá? A expressão ali é kauhaomai, que está aqui gloria, não é para que ninguém se glorie. Então quer dizer que a pessoa não vai se glorificar, não. Esse se gloria no sentido de se gabar, para que ninguém se gabe. Olha como eu sou bonzinho, como eu sou sabido, como eu sou bonito, mas nesse sentido. Bom, superamos isso. Agora vamos às questões. Porque pela graça sois salvos. Graça, Hesed. Primeira letra, que Het é cerca protetora. Samer é um cajado de apoio. E o Dalet é a porta da tenda. Então, estas expressões é que nos protegem. Então vamos lá. O que Cristo é essa barreira que nos protege das consequências do aqui. Se eu sigo o seu comportamento, eu não vou sofrer aquelas consequências imediatas. Se eu deposito emuná, se eu no Mashiach, então eu estou salvo da consequência, a consequência infinita, vamos dizer, da morte eterna. Esse é graça, bondade, favor, benevolência, misericórdia, amor ou caridade. Tudo isso aqui é imerecido. É imerecido. Mas acontece um processo que nós estamos desenvolvendo, depois no final nós vamos tentar resumir para ver se fica mais fácil. E este processo, depois desta graça merecida, eu olho essa graça merecida. Aí, olhando esta graça merecida, eu percebo, nossa, eu não sou assim.
Olha a misericórdia olha o que esse homem fez por mim. Eu não tenho esta bondade, eu não tenho esta hesed Miserável para com o próximo. Ele teve isso comigo, eu não tenho essa bondade, esse favor, essa benevolência, essa misericórdia para com o próximo. Eu preciso adquirir essa bondade. Então, aí que tá. O Espírito já vai fazer o chamado. E ele vai me fazer sentir essa necessidade de olhar, eu preciso ser daquele jeito com o próximo. Olha como ele foi comigo, eu vou ser daquela maneira com o próximo. Aí você pede para o Espírito, você clama ao Espírito: me dê esta bondade, me dê essa hesed, me dê esta benevolência, me permita que eu possa retribuir para o próximo essa benevolência. E isto é algo sincero, não é algo artificial. Você vai pedir para o Espírito e ele vai te encher de benevolência, misericórdia. E o Espírito vai te encher disso também. Além disso, ele vai te chamar para uma fé. Só que emuná não é só convicção interna. Não é só você ter certeza que Cristo é teu Salvador. Não é só você ter certeza que Cristo foi bondoso para com você. Não é só você ter certeza que Ele foi misericordioso para com você. Não. É uma crença, mas é algo que te mantém firme ao longo da vida. É algo constante. Emuná é fé, crença, firmeza constante. Fidelidade, você é fiel a Cristo, no caso, ao esposo. Você é leal ao esposo. Isso te traz segurança. Por que é importante emunar no sentido de segurança? Imagine o seguinte: eu estou perdido. Eu pequei, eu estou perdido. Quer saber de uma coisa? Vou enfiar o pé na jaca. A pessoa perde emunar. Não vou... Segurança, né? Emunar também é a função. Não vou mais desempenhar a função para a qual eu fui chamado. Por quê? Porque eu pequei e não tenho mais salvação. Eu sou o pior ser humano mesmo. O cargo e honestidade. Aqui a honestidade está conectada com Israel. E a Sharel é honestidade aos olhos de Deus. Mas veja que tudo que se relaciona com emuná aqui. Veja bem, nós somos justificados pela fé. Então, o justo, o tzadik, aquele que ajoelha sobre a porta da tenda e contempla o Cordeiro, ele é chamado para uma fé, para uma crença. Mas essa crença, ela me firma, ela é algo constante. Ela me torna fiel a alguém, a Jesus. Ela me torna leal a alguém, a Jesus. Ela me dá a segurança de salvação. Mas eu sou chamado para uma função. Eu sou chamado para desempenhar um cargo. Então, eu tenho esse chamado. Gente, vou repetir. Isso é todos os dias. Você não é chamado para um cargo, eu fui chamado para um cargo quando eu tinha 30 anos. Isso, eu fui purificado. Não, porque o tzad que é o kuf no final, pode ser o sol nascendo e o sol se pondo. O tzad que é chamado todos os dias. Ele é chamado para um cargo, para uma função. Tá, e tzedakar? Ele é chamado para um cargo, para uma função. Então a gente tem que entender o que ele faz. Tzadik, que seriam essas boas obras, é ato de justiça, probidade, ato de caridade, é a misericórdia, é a esmola, é levar salvação. Tzadik, tzedakar é o ato. Só que, como que eu não vou... daí a indagação que nós tivemos lá. Então quer dizer que uma pessoa ela pode comprar para tzedakar salvação? Não. Por quê? Ela atendeu o chamado para desempenhar aquela função ou cargo. Naquela função ou cargo, ela deve praticar o quê? Um ato. Só que, na verdade, é Ruach HaKodesh que pratica o ato através dela. Quando você atende o chamado da emuná, o Espírito pratica de tzedakar através de você. É apenas uma informação que você vai ter ao longo da vida que vai te trazer segurança de que Ruach HaKodesh está em você ainda. Se você ainda ouve esse chamado diariamente, significa que o Ruach HaKodesh ainda está em você. Você cometeu um pecado, você é tzadik, se ajoelha, pratique teshuvá, busque retornar. Todos os dias busque retornar ao Yetzer Hatov, todos os dias. Até porque a gente pode, em algum chamado, diariamente, negar esse chamado, né?
Sim. Não significa que porque você atendeu um chamado, você vai atender todos os chamados. Quando nós chegarmos em Avodá, vai ficar mais claro isso. Vamos recapitular, vai ficar mais claro. Leia lá agora João 3,16, o comentário de Calvino. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. 1 João 3,16, né? Aí John Calvino fala assim: há outra diferença entre nós e Cristo. A virtude ou benefício de nossa morte não pode ser o mesmo, pois a ira de Deus não é pacificada pelo nosso sangue, nem a vida é obtida pela nossa morte, nem a punição é devida a outros sofridos por nós. Mas o apóstolo, nessa comparação, não tinha em vista o fim ou o efeito da morte de Cristo, mas ele quis dizer apenas que a nossa vida deveria ser formada de acordo com o seu exemplo. O autor da lição aqui deixa bem claro, gente, segundo parágrafo, que o que ele quer enfatizar é que praticar atos, obras, não vai comprar salvação para você. Nós olhamos para a cruz, vemos o grande plano de sacrifício feito por nós e percebemos que não podemos acrescentar nada ao que ele ao que nos foi oferecido, nada ao que ele nos oferece em Cristo. E Caminho a Cristo, página 77, né? Mas complementando aqui, Ellen White comenta assim: o amor por Jesus será demonstrado através do desejo de trabalhar com ele, como ele trabalhou para abençoar e erguer a humanidade, E ele fará com que sintamos amor, ternura e compaixão para com todas as criaturas do Pai Celestial. Então temos que clamar a Deus que a gente realmente sinta esse amor, porque, como a gente está tentando explicar aqui, não há essa separação, né, cartesiana entre emuná, entre fé. Tanto é que Paulo fala, né, mostre sua fé sem obras, que eu mostrarei minha fé pelas minhas obras, mas no sentido de que realmente a minha fé é a minha obra, minha fé é minha ação, meu viver. Isso. Vamos lá, quarta-feira. Vamos avançando então, quarta-feira. Nossa humanidade. Nossa humanidade, novamente o Olan. Pode ler lá, Malaquias 2,10. Não temos nós todos um mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? A expressão pai aqui é ave. Ancestral, gente. Ancião, chefe, mestre, profeta. Não temos o mesmo profeta, não temos o mesmo criador, não temos uma mesma base. Não temos o mesmo chefe, mestre, ancião. Então, nesse sentido, o comentário de Joseph Benson e o comentário de Albert Barnes e John Calvin é neste sentido. O Lúcio pode ler lá, Joseph Benson. Isso. O profeta começa a sua contestação com a ideia de que eles não foram descendentes de um único progenitor, Abraão ou Jacó, com quem Deus fez o pacto pela qual sua posteridade constituía um povo peculiar. Mas eles possuíam um único Deus e Pai em oposição aos ídolos dos pagãos e, portanto, deveriam lidar um com o outro como irmãos, sendo quase aliados por uma relação tanto espiritual quanto carnal. E aí temos isso. Primeiro aqui, gente. Primeira coisa que a gente comentar aqui, Abraão, ele tinha dentre os seus estrangeiros. Ele era um proselitor por natureza. A emuná para a qual Abraão foi chamado, a função no sentido de função para a qual Abraão foi chamado, foi justamente trazer, agregar outras pessoas a esse povo de Deus. Em ti farei uma grande nação. A expressão lá é goim, não é am. É uma expressão goim que também é utilizada como estrangeiro. Essa expressão hebraica. Ao longo da história, nós vamos ver o fio da Torá. Até o Lúcio queria fazer um sermão há muito tempo atrás, eu acho que ele já mudou de ideia. Porque será que Deus fracassou porque a gente só via derrota? Não, era o povo que era o ego do povo que ia inflando, e eles enfiavam o dedo lá, tomavam choque, eram dominados por um povo, e aí lá eles iriam fazer o serviço, porque eles não entendiam o reino invertido. Eles não entendiam que quem recebe o chamado, na verdade, recebe o chamado, quem é capacitado para aquela emuná específica, ele tem o papel de servir. Então daí, lá no cativeiro, eles desempenhavam a função de serviço. E lá eles levavam a mensagem para os povos a qual eles acabavam servindo como escravos. E não servindo como instrutores, como orientadores, porque eles perdiam essa noção de serviço. Vamos lá, Lúcio, próximo. Atos 17, 26, que é outro texto da linha da lição. De um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra.
tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Pode ler. Interessante. Ao elevar-se acima de seus próprios preconceitos de superioridade imaginada da raça, o apóstolo Paulo sentiu que poderia atacar, como de um terreno vantajoso, os preconceitos dos outros, pois todos pecaram e estão destituídos da glória. Foi o que a gente adiantou agora há pouco. Eles perdiam a conotação do que é o reino invertido. E se achavam muita coisa. E daí eles acabavam por uma forma mais tormentosa para eles, fazendo aquele serviço. O remanescente acabava fazendo. Podia ser o povo inteiro, mas não, era o remanescente que e sempre como fazia. passa pelo filtro, né, que Jesus mesmo fala, ou seja, se você quer ser o maior, que você seja o quê? Aquele que vos serve. Olha, o filtro bate certinho, né? Romanos 3,23, eu acabei lendo junto, né? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E aí Albert Barnes diz assim: são deficientes em relação a, estão faltando, né, destituídos. Aqui significa que eles não conseguiram ou foram destituídos de a glória de Deus. A glória de Deus, o elogio, a aprovação de Deus. Eles procuraram ser justificados ou aprovados por Deus, mas todos falharam. Suas obras de lei, né, não asseguraram sua aprovação e eles estavam, portanto, sob condenação. A palavra glory, né, que deve ser também em inglês, doxa, é frequentemente usada no sentido de elogio ou aprovação. A gente está falando do justo aqui, e agora o apóstolo Paulo chega em Romanos, fala que ninguém... Todos pecaram, estão destituídos da glória. Todos pecaram. Então, mas, gente, o tzedakah é aquele que ele sabe que está destituído da glória de Deus. Então ele, tzedakah, tzadik, a letrinha do homenzinho ajoelhado. Ele se ajoelha sob a porta da tenda, no nascer do sol, no pôr do sol, e pede o quê? Justiça. A porta da tenda tem o quê? Entendemos que essa porta da tenda é o Mishkan Kodesh. Então tem o cordeiro morto. Ele se ajoelha todos os dias na porta da tenda, olha para Cristo, olha para o sangue de Cristo, porque ele sabe que por si está destituído, porque todos estão. E ele só consegue se proteger, Hesed, a cerca, o rei, a cerca, ele só consegue se apoiar, o Samer, e sentir vontade, daí o rei, de continuar prestando serviço assim, olhando para Cristo. Senão ele não faz nada disso. Vamos lá. Continuando a questão da universalidade da graça, Gálatas 3,28 diz: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher. E aí John Calvino fala assim: o significado é que não há distinção de pessoas aqui, portanto, não tem nenhuma importância para qual nação ou condição alguém pode pertencer, nem a circuncisão é mais considerada que o sexo ou categoria civil. E por quê? Porque Cristo faz todos eles e por quê? Só. Jacó, Yaquev, a fama dele, o Shem, era de Yaakov, a fama dele era de Yaquev, trapaceiro. Mas ele se tornou Yasharel, se tornou reto. Mas Israel, gente, não transmite hereditariedade de DNA. Israel é um nome espiritual, nome mudado, nome dado por Deus. Então, o Israel é quem passa de novo pelo fio da Torá. Não é algo hereditário, não. É aquele que se agarra, não te solta enquanto não me abençoares. Me ajoelho todos os dias na porta da tenda, no nascer do sol e no pôr do sol. Então sou Israel, porque todos os dias estou praticando tzedakah, ouvindo o chamado do Espírito, o chamado de Ruach HaKodesh, desenvolvendo a vontade de desempenhar a minha função, a emuná, alimentando aquela convicção interna, sentindo respeito pelo próximo, e quando sinto essa alegria pelo próximo, vou buscar praticar tzedakah. E o Espírito, permito que o Espírito pratique tzedakah através de mim. E a gente até comentou na preparação que quando você olha para alguém e você sente algum desprezo, alguma coisa, que a gente deveria falar assim: Senhor, esse não é o pensamento guiado. Tem um comentário aqui sobre o papel de Israel. Profetas e Reis, página 216, diz assim, é um pouquinho longo, mas é interessante. Olha só: muitas vezes os israelitas pareciam incapazes de compreender os propósitos de Deus para os gentios ou indispostos a isso, talvez não queriam isso.
No entanto, eles haviam se tornado um povo separado, uma nação independente exatamente por causa desse propósito. Abraão, seu ancestral, a quem a promessa da aliança foi feita primeiramente, havia sido chamado a sair do meio da sua parentela e ir às regiões longínquas para que pudesse ser portador de luz aos gentios. Os filhos e netos de Abraão estavam familiarizados com os termos abrangentes dessa aliança. Os israelitas foram libertados da escravidão no Egito para que pudessem ser uma bênção para as nações e para que o nome de Deus fosse anunciado a toda a terra. Se Israel fosse obediente às exigências do Senhor, teria muito mais sabedoria e entendimento do que os outros povos. Mas essa supremacia devia ser alcançada e mantida com um só propósito: para que por meio dos israelitas se cumprisse o plano de Deus para todas as nações da terra, aquilo que você falou, que é Deus usando as pessoas. O autor da lição, a intenção do autor da lição, quando fala em humanidade em comum, é que o sacrifício de Cristo é para todos os homens, independente de raça, independente de credo. Esse é o norte que ele quer adotar na quarta-feira. Olã, gente, já falamos que é mundo, é universo, é coisa, mas também é homem. Todo homem, independente de raça, no Olã Rezé, ou seja, neste mundo, a nossa natureza possui o Yetzer Hara e o Yetzer Hatov. Por isso que todos os dias nós temos que nos justificar e nos santificar, nos ajoelhando, à porta da tenda, olhando no nascer do sol e o pôr do sol, o cordeirinho, no Mishkan Kodesh, né, figuradamente. Agora, no Olam Rabá, no porvir, e a Teshuvá, que é o que nós temos que, aonde nós temos que retornar, é a realidade pré-Éden. É antes do lapso. E antes do lapso, Adam, que é a expressão hebraica é o nome próprio de Adão, e também é uma expressão hebraica para a humanidade, apenas tinha Yetzer Hatov, não tinha Yetzer Hara. Apenas Yetzer Hatov. E Teshuvá é tentar todos os dias nos conectarmos com aquela realidade antes do pecado, antes do lapso. É trazer para o Olam Hazé um pouquinho daquilo que será o Olam Rabá. Um pouquinho daquilo que era antes do Éden e que será depois que Cristo, da segunda vinda, que será no milênio, que será na Nova Jerusalém. Vamos para o quinta-feira? Legal, aí o último slide, o Evangelho Eterno. E aí nós trazemos aqui, o autor trouxe na linha, e nós teremos também as 3 palavrinhas hebraicas, o Apocalipse 14:6. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha no Evangelho Eterno, para proclamar aos que habitam na terra, toda nação, tribo, língua e povo. O Lúcio vai ler agora 2 comentários, Robert Barnes e John Wesley. Lê lá, Lúcio. Albert Barnes diz assim: por que permanecerá para sempre inalterado, não sendo passível de flutuação como as opiniões de pessoas? Esse é o Evangelho Eterno. Porque seus efeitos serão eternos, também outra interpretação dele, na redenção da alma e nas alegrias do céu. Em toda a gloriosa eternidade, antes dos redimidos, eles estarão desenvolvendo os efeitos desse Evangelho em seus próprios corações e desfrutando dos resultados dele lá na presença de Deus. Sobre Apocalipse 14:6, John Wesley diz: ter o Evangelho Eterno, não o Evangelho propriamente assim chamado, mas um Evangelho ou mensagem alegre que teria influência em todas as eras, para pregar a toda a nação, tribo, língua e pessoas, tanto o judeu como os gentios, até onde a autoridade da besta se estendeu. E aí temos o próximo verso, Apocalipse 14:7, que segue: ele diz em alta voz: temam a Deus, glorifiquem-no, pois chegou a hora de seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E Albert Barnes comenta sobre dizer com uma alta voz, como se todas as nações fossem convocadas para ouvir. Ele fala que isso é uma expressão idiomática que significa que todas as nações foram convocadas. O autor da lição, ele separa, ele fala desses textos. Nós estamos aqui falando de 3 mensagens angélicas. Isso. Nós estamos falando da mensagem específica do Evangelho Eterno, estamos falando de Apocalipse. E o autor aqui, ele vai destacar na quinta-feira 3 elementos. Ele vai destacar juízo, adoração e vai destacar aqui criação. A expressão juízo, e mais ao final nós vamos tentar construir aquele sistema linear para partir para o mais complexo, por quando formarmos todos os elementos, a expressão juízo é mishpat. Mishpat se escreve com man,
Men na pictografia pode ser água ou caos. O Shin é a boca que se alimenta. O P é a boca que fala. E o Tav é o cesto. Ou uma serpente. Então, este juízo pode ter um quadro agradável, ou seja, onde entra a água da vida. A relação aqui é com o espírito que parava com as águas. Então, o Ruach HaKodesh é que faz entrar a água da vida. Ele faz entrar a água da vida onde? Pelo Shin, que é a boca que se alimenta. Aí, eu vejo que entrou, através do Ruach HaKodesh, entrou a água da vida pela boca. Ela entrou, ou seja, você ouviu o Vaikra, o chamado. E então, da boca vai sair o Tav, o presente. Teshuvah é o quê? É você retornar ao Etzer HaTov. Tov se escreve com Tav. Então, este juízo pode ser nesse sentido bom, mas pode ser caos. Então, pode entrar água, e você pode se alimentar do caos. E sai daí P, que é a boca que solta, daí sai o quê? A serpente. Sai a serpente, no caso aí, Satanás. Então, juízo no sentido positivo e no sentido negativo também. Então, quem se alimenta da água da vida, desse sistema Mishpat sai Tov, Yetzer HaTov, sai graça, sai misericórdia, mas é a Ruach HaKodesh que alimenta o sistema. E eu sou esse sistema, alimentado pela água da vida através da Ruach HaKodesh. A adoração é a Avodá. A Avodá, gente, é o Ain. É o olho que olha a casa. E daí a letra do serviço. Ele olha a criação, ele olha a casa e ele contempla e ele presta serviço. E ele joga semente em volta da casa e planta e deixa a casa florida e deixa a casa com árvores frutíferas. O rei, ele pode significar tanto contemplação quanto pegar sementes. E a gente já analisou essa palavrinha aqui, pictograficamente. A gente falou que, ou seja, quando você trabalha, quando você faz qualquer coisa que está vinculado a Deus, é uma adoração. Então, a palavra adoração, avodá, ela está associada a serviço. Em hebraico, avodá é adoração e serviço, não se separa. São duas coisas que não se separam. E criação e beriá. Quando a gente vai analisar a Torá, se utiliza sempre o verbo hayah, Yehior, e disse Deus, haja luz. Vaiomer Elohim, Yehior, e disse Deus, haja luz. Yehior, e ouve-luz. Esse Yehi vem do verbo hayah. É Deus falando e as coisas existindo. Então, quando eu sou utilizado por Ruach HaKodesh, é como se a semana da criação, é como se eu estivesse colocando nesse mundo, estivesse criando as coisas. E o nome de Deus, o tetragrama sagrado, Yahué, vem do verbo Hayah. É como se Yahué, o nome de Yahué, como se Ruach HaKodesh estivesse trabalhando como se fosse na semana da criação, recriando o quê? Sedaká, atos de caridade, atos de justiça. Ou seja, qualquer coisa que a gente crie, na verdade, é Deus criando. E Deus criando é Deus fazendo. Este evangelho eterno é um recriar, hoje, agora. Então, tudo bem, agora vamos tentar, já temos todos os conceitos, tá? Vamos tentar construir aquela linha linear agora para encerrar a lição? Vamos tentar? Então vamos lá. Artificial, tá? Então, primeira coisa, nós temos, a primeira coisa é a questão do chamado. Nós temos um vaikra. A expressão kará, ela significa chamar, mas ela também significa denominar. E denominar a gente liga com nome. Então você é chamado para que você compartilhe o Shem, o nome do Eterno. O nome do Eterno, Shem também é reputação. Então você vai compartilhar o nome do Eterno, você vai compartilhar a reputação do Eterno. O nome do Eterno, nós já falamos, é um nome que vem do verbo Hayah. O verbo Hayah é o nome da criação. Então você recebe um chamado para que Deus possa criar nesse mundo, a partir de você, algo, coisas boas. Tov,
Então, este é o chamado. Este chamado, vamos lá, gente, é todo santo dia que acontece. Então, você tem esse chamado. Ok. Tem os chamados mais universais e tem os chamados mais pessoais. Aí você também é chamado, porque não vem de você essa vontade, para emuná. Emuná é convicção interna. Então você tem a convicção interna do Mashiach, que você precisa imitá-lo. Você olha o Mashiach, nossa, como ele foi misericordioso comigo, como ele me protegeu, Hesed, como ele colocou uma cerca protetora sobre o meu pecado, como ele me apoia. Então eu agora tenho vontade de avodar, trabalhar, porque ele me chamou para uma emuná, ele me chamou para um cargo, ele me chamou para uma função. Então avodar, eu vou olhar para a criação e vou levar semente. Se eu vou olhar para a criação e vou levar semente, eu estou prestando serviço, eu estou praticando tzedakah, praticando boas obras. Só que além de eu praticar boas obras, você pensa que é só o Eterno que te julga? Não, você pratica juízo. Você todos os dias pratica mishpat. Mishpat é da mesma raiz de shipat, e shipat é costume. Então eu avodar. Eu sou agora tzadik. Eu me ajoelho todos os dias à porta da tenda, eu olho o Mashiach, eu contemplo o Mashiach, e então eu agora adquiro um costume em função da avodá, que é contemplação. Eu começo a imitar e adquiro um costume. Aquilo se torna natural a mim, mas todos os dias. E quando aquilo se torna natural a mim, e conforme eu vou todos os dias me justificando, me santificando, o Espírito através de mim, ele vai criando nova criação. Lá atrás nós vimos nova criatura, mas a palavra grega lá é criação, é crisis, está nos slides aqui. Então todos os dias é como se estivesse tendo uma nova semana da criação através de mim. Aquela pessoa que aceita o chamado, ela está praticando techuvá para si, está praticando techuvá para todos aqueles que o cercam. Ela está dando presentes, bom, todos os dias, atendendo esse chamado. Essa é uma construção linear para facilitar a compreensão, gente, mas na realidade todos esses conceitos são interligados. Eles estão interligados em forma de teia e não em forma de linha, como a gente fez aqui. Isso. Acho que para terminar, eu vou destacar esse comentário que Ellen White faz em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 455. Deus está chamando a sua igreja hoje, como chamou o antigo Israel, a fim de erguer-se como luz na terra, pela poderosa espada da verdade, as mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos, separou-os da igreja e do mundo para trazê-los a uma santa proximidade dele. Fez deles depositários de sua lei e confiou-lhes as grandes verdades da profecia para esse tempo. O amor que Jesus manifestou pelas pessoas no sacrifício feito por sua redenção atuará em todos os seus seguidores. E aí fica a última reflexão para que a sua igreja, a sua comunidade, a sua classe da escola sabatina realmente entenda o que é vivendo em evangelho, vivendo isso. Eu espero que a gente tenha contribuído, né, Ricardo? Com tanta explicação aqui, quase 1h30, tentando fazer ligações aqui do significado dessa palavra para que a gente não fica pendendo nem para o legalismo e também nem para o liberalismo, né? Ou seja, sendo liberais. Que a gente realmente entenda o que Deus realmente quer da gente. E como se diz, né, quer mudar o mundo, comece a mudar a si mesmo. A si mesmo, ok? Você está vendo a sua igreja tudo torto? Que a igreja não tem jeito. Calma. Primeiro que a igreja não é sua, né? É de Deus. Calma. Mude a si mesmo, aprenda. E aos poucos, né, vai divulgando a mensagem. E as pessoas, com certeza, se for uma emuná que Deus está te chamando, uma função, com certeza Deus vai te usar e vai criar coisas boas através de você, aonde quer que você vá. Beleza, pessoal?
Estamos caminhando para o finalzinho aí do trimestre. Terminamos aqui a 10ª lição e daqui a pouco estaremos então gravando a 11ª lição. Então, até lá. Tchau, tchau.